Se você pensa que mídia externa, mídia OH, mídia outdoor é a sua presença, é porque você não conhece alguns conceitos como métrica, painéis icônicos e tantas coisas novas que estão surgindo. Mas isso não é de hoje, isso é lá de trás. E hoje eu estou com a Verônica Duetzer e com a Carol Pop para resgatar um pouquinho daquilo que foi a mídia exterior, passou a ser mídia outdoor, e hoje nós falamos de mídia out of home. Isso surgiu num outro dia que nós almoçávamos juntos e começávamos a contar histórias, Vera. E a Carol trouxe algumas histórias e isso nos fez lembrar da nossa carteira de identidade, quantos anos a gente tem e quantos anos nós desconhecemos. Então é um privilégio receber vocês e vou deixar vocês se apresentarem e depois disso a gente vem para esse bate-papo gostoso para resgatar memórias do passado e para a gente falar um pouquinho do presente, das melhores estratégias, de como realmente montar alguns planos, de como fazer uma mídia out of home que realmente entrega resultados, porque no final do dia é o que a gente quer. É uma construção e entrega de resultado para que o nosso cliente tenha resultado. Né? Além de sermos apaixonados por aquilo que fazemos, né? Parece que foi outro dia, mas não foi. Então vamos começar com você, Vero. Se apresente, por favor. Depois você, Carol. E aí fala um pouquinho da tua estratégia, fala um pouquinho da tua jornada, né? De onde você começou, enfim. E aí a Carol faz o mesmo. Tá bem. Eu comecei na mídia em 1993. Outro dia, como na extinta SETA Comunicação. E eu trabalhei... Eu me lembro que eu entrei na SETA num dia muito atípico, né? Você lembra do dia? Eu lembro. Eles estavam entregando uma concorrência, que era a concorrência da Fiat. Legal. E alguém tinha me indicado, na época era o meu primo, o Rui Carlos Detzer, que é o dono da Imagem Brasil. O Rui acabou me indicando para o produtor gráfico e eles estavam desesperados atrás de uma pessoa que fizesse a mídia da concorrência. E aí eu acabei ligando, né, telefone fixo, liguei, falei com o Sérgio Giacovoni, ele me chamou para ir lá e eu fui lá e naquele dia ele falou, começa agora. Não volta para casa, fica aqui. E foi assim que eu comecei. Que legal. Numa situação muito desesperadora ali, a agência toda empolvorosa para entregar aquela concorrência. E ali acabei ficando aí até 4 anos. Que legal. Na SETA com eles. Depois eu fui para GEPAC, que na altura era Núcleo Espaço, Publicidade. Trabalhar com o Sérgio Galho e o Juca Pacheco. Trabalhei alguns anos também e aí eu tive um período que eu fiquei fora do Brasil, né? Eu fui embora, eu fiquei 12 anos fora, morando na Irlanda do Norte. Lá eu trabalhei com várias coisas. Trabalhei num projeto social do governo, era muito mais voltado a marketing B2B do que mídia de agência, até porque na Irlanda do Norte não tem um mercado de mídia. Sim. Mas resolvi voltar e estou na mídia desde 2012 aqui novamente. Desde 2017... comecei a elaborar um modelo diferente de trabalho, mais voltado para consultoria. Então, eu tenho assim, uma gama de clientes e agências e projetos. A gente vai se adequando à necessidade dos contratantes. E aqui estou eu. Eu não lembrava que foram 12 anos fora. Que eu fiquei 12 anos fora. Legal. Uhum. E esse modelo hoje, ele é um modelo muito, muito moderno, muito adaptado às necessidades de hoje, né? E a gente caminha para algo que é muito perto do modelo americano da especificidade, né? Quem é o profissional que cabe para mim naquele momento. Exatamente. Nem todas as agências precisam das mesmas coisas, do mesmo formato de trabalho, nem todas as agências conseguem ter um departamento de mídia estruturado, fixo, exclusivo para trabalhar para eles, e a gente vai se adequando nesse formato e a gente vai formando uma relevância dentro de um contexto de negócio para todos os contratantes, independente do tamanho que eles têm. Eu acho muito legal esse modelo. Assim, eu acho que o modelo 360 ele cabe para alguns casos, mas o modelo especialista é o que eu acredito que vai predominar, o modelo especialista. É isso. Carol, você? Bom, também comecei cedo já, né, na faculdade, acho que 2º ano de faculdade, já comecei a procurar estágio na época.
E em 1994 para 95, eu iniciei a minha carreira na área de clipping, dentro do departamento da JJ Comunicação. Explica para esses jovens o que é clipping. Clipping. Eu tinha que recortar os jornais com as notícias importantes do dia, bater a máquina ali, né, fazer a datilografia sobre o que era e passar por fax para todos os clientes com notícias da economia, de publicidade, né, que passava por uma curadoria do dono da agência na época, o José Berbitsky, uma figura. Inclusive eu trouxe hoje o primeiro plano de mídia. A gente vai mostrar. Eu fiquei 15 dias, mais ou menos, no clipe, mas tinha uma demanda, como até hoje tem, pela área de mídia. Quem quer ser mídia, passa na frente do departamento e põe dentro, e lá você desenvolve a carreira. E aí fui para a área de mídia. E na sequência, entrou a Luiz Stelfeld na área de clipping, que também ficou 15 dias, porque o departamento de mídia precisava de mais, e a gente ia recrutando. O clipping era um negócio muito legal, porque olha que é precursor de você fazer hoje, né, um trabalho que as agências faziam, que era trazer um resumo para que o diretor da empresa que era atendida pela agência tivesse um pipeline resumido das principais notícias com todos os indicadores, né? Era um serviço diferente que a agência fazia. Sim, era a inteligência da informação. Exatamente. Né? E então foi lá que tudo começou, mas minha carreira no clipping durou 15 dias e fui promovida. Então, daí para dizer que foi uma boa tempera, então. Aquilo, até hoje eu trago com muito carinho, né? Porque foi o primeiro trabalho com horário, né? De você chegar e ter o compromisso. Sim, claro. E eu tinha uma responsabilidade, né? Eu trocava o papel da máquina de fax, eu tinha que passar o fax, eu tinha que colar muito bem. Nós vamos colocar nas legendas o que é uma máquina de fax, o que é a máquina de datilografar e tudo mais. E foi promovida para a área de mídia. Isso quer dizer que nós somos velhos, isso quer dizer que a tecnologia andou rápido. Muito rápido, né? E na área de mídia eu tinha que aprender a utilizar a máquina de escrever, que naquela época estava também numa transição, porque ainda não tinha o corretivo na máquina de escrever. Então você errava. Errava. Mas já estava vindo uma máquina nova, que era a que tinha ali um corretivo, que você podia apertar o botão, voltava e corrigia. Mas não é aquela IBM que você tinha que colocar um tapa-ouvido. Ainda não era, né? Não tinha o computador. O computador chegou meses depois e ele tinha um cadeado. E tinha acho que 2 computadores na agência com cadeado, porque poucas pessoas podiam usar. Então, a gente fazia o planejamento de mídia assim, como esse que eu trouxe aqui, da JJ Comunicação, que João José me autorizou, e eu guardo com carinho, que foi feito, né, com máquina de escrever. Naquela época, a gente errava e riscava, nem toda hora a gente tinha como ficar fazendo tudo, então ia com risco, data, mudava lançamento de campanha, a gente escrevia, né? Olha o mapa de mídia aí, ó. O mapa de mídia batido na máquina, escrevendo, né, Vero? Razão social, CNPJ do cliente, todos. Quanto CNPJ você decorou? Nossa, 10, 20, sabia de cor, PJ e telefone fixo de todos os veículos de cor. Ó, não está no nosso escopo, mas eu acho que isso é do coração e isso é muito legal que a gente faz aqui. Você falou algo que me chamou muita atenção, né? Eu lembro disso com carinho, começando com um clipe. Muito. E as pessoas hoje, né? A Bíblia tem uma expressão que me chama muita atenção, e a Bíblia fala assim: não despreze os pequenos começos. E como foi bonito ouvir você falar, poxa, eu comecei aqui. Qual que é a dica, Vero, para quem está estudando mídia, né? No mercado que também mudou, né? A indústria da educação mudou. E a indústria de mídia mudou. E mídia tinha um valor, perdeu um valor e hoje tem uma notoriedade gigante. Sim. Né? Então quer dizer que essa perda de valor, esse ato não foi uma perda de valor. Né? Qual que é a dica de vocês? Como eu disse, não estava no nosso escopo, mas qual que é a dica de vocês para quem está estudando publicidade e propaganda e não sabe exatamente qual é o contexto de o que é ser mídia?
Fala você primeiro, Dori, depois você, Carol. Para esse estudante, essa pessoa que está ali, fala assim, cara... Eu acho que naquele curso, programa de mentoria de mídia que eu faço junto com o Felipe Zetula, que são 2 dias, a gente passa pela capa da edição do Meio e Mensagem no Dia do Mídia, né, que é sobre o profissional de mídia ano a ano, né, e a gente começa a ver uma evolução do papel do profissional de mídia ao longo dos anos. Não vou conseguir lembrar agora todos eles, mas a gente sabe pela própria experiência que o profissional de mídia hoje ele tem uma participação como gerador de negócios, né, dentro de um contexto. É um outro tipo de relevância. A gente trabalha numa área 100% estratégica, onde a gente precisa ser estratégico, inclusive nas operações de mídia, porque a operação de mídia, que antes ela era conduzida, né, de uma forma muito automática, muito manual, hoje a gente já sabe, até com tantas tecnologias que a gente tem ao nosso dispor, que a gente precisa ser estratégico também nisso, precisa saber otimizar tempo, recurso, pessoas, extrair o melhor das pessoas, tudo. Então, eu acho que você ter esse conhecimento da dimensão da importância do nosso trabalho, que vai muito além de definir canais, e-mails e veículos ou negociar valores. Mídia é quem tem a visão holística do processo, porque se não tiver a visão holística do processo, não põe de pé. Exatamente. Perfeito. E ali, Carol, não despreze os pequenos começos, né? Não. Como é que que conselho que você dá para essas pessoas que estão estudando e... Sem dúvida. Bom, só recapitulando, eu estava no 2º ano de faculdade, no meu 2º dia de aula na UFPR, eu fui dispensada da aula de mídia porque eu já trabalhava com mídia. E é muito bom isso, porque a partir dali eu falei, não, eu vou dar aula de mídia. E antes de me formar, eu comecei a dar aula de mídia no Centro Mas fala, Batumé, por que você foi dispensado aqui? Pois é, porque eu fazia algumas perguntas. E esse é o ponto que eu queria chegar, né? A publicidade, mas principalmente a mídia, né? E quem trabalha com planejamento estratégico, com a visão de conhecer pessoas e comportamento das pessoas, tem que sair da cadeira, tem que viajar, tem que conhecer o interior do interior, tem que conhecer o Brasil fora do Brasil e tem que conhecer cada veículo de comunicação, goste ou não goste. Né? Eu me lembro de assistir programas, altas horas da noite, programas de auditório, que eu dizia, meu Deus, eu nunca assisti esse programa. Mas eu tinha que ficar ali para ver como era. E a gente sempre, a área de mídia, teve esse papel importante, e o que é muito legal. Os veículos de comunicação sabiam disso. Então, todos os veículos sempre convidaram os mídias para conhecer a fundo. Seja os estúdios, seja uma gráfica, seja... A gente sabia como que era impressa a folha de outdoor, como que colava. A gente conhecia as estruturas, as tabuletas do outdoor, né? E somos daquele tempo em que a gente entrava no carro, sem ar-condicionado, no verão, para tirar foto de 40, 50 tabuletas de outdoor. No Brasil inteiro, os veículos pagavam para a gente viajar de avião, né, ver o Nordeste, cidade por cidade, olhando cada ponto, cada endereço, cada nome de rua, cada cor de tabuleta que cada empresa de outdoor tinha, a convite de todas elas, tirava foto, né? Até tem um caso muito engraçado na estagiária que fez isso na época, porque eu já era promovida, né? Já não era estagiária. Mídia, e depois eu já, né, tira quem fizesse o check-in, que fez o check-in lá de 50 pontos. Chegou tudo anotado, tudo colado, só que ela esqueceu de colocar o filme na máquina. Ela tirou as poses, acho que 36 na época, só que não tinha o filme na máquina, né? E não eram as fotos. Mas o mais interessante nisso, eu acho que é o profissional de mídia entender que mídia não é o Meta, o Facebook e o Instagram. Né? Mídia não é a Nova geração. Não é isso. Outdoor mídia. Mídia não é o canal, o veículo, né? Mídia é desenhar estrategicamente, entender o melhor e os melhores pontos de contato para passar a mensagem para o consumidor. E esse consumidor, esse cliente final,
cada um tem um jeito e absorve de formas diferentes, em momentos diferentes, né? E você tem que ir lá ver como ele faz isso, né? Então, várias histórias, acho que da carreira, em termos de viajar, de conhecer cidades que só tinha ali um carro de som, conhecer a gravação no estúdio de rádio no interior, que aquela é a rádio mais importante, ou o carro de som, né? E ver essa transição, porque a gente hoje pode contar de toda essa transição dos meios que surgiram e se adaptaram, né? E evoluíram, é você viver isso presencialmente e não através de uma tela e não através da sua cadeira no escritório. Essa é a bênção de envelhecermos, né? Tem muitas bênçãos em envelhecer e esta experiência é algo maravilhoso que realmente nos qualifica para falar para estas pessoas que estão vindo, né? E também nos credencia a vocês hoje em ser profissionais do nível que vocês são, com a entrega que vocês fazem para diferentes clientes, né? E só conseguem fazer isso porque viveram nesta história, porque construíram nesta experiência. Mas esta história foi construída também em casos inusitados que só a mídia exterior proporciona, né? Então a minha pergunta para vocês primeiro, conta uma história, porque você comentou, Carol, do Brasil dentro do Brasil. Lá na Central do Eldor nós chamamos de Brasil com Z e Brasil com mais, né? E você tem que saber o detalhe do interior do Brasil, porque a mídia exterior lá, eu costumo dizer o seguinte: quando você chega no interior do Brasil, tem uma igreja, um bar e uma tabuleta de Eldor. E se não tem, a gente pede para estar lá, faz a campanha na cidade com aquela tabuleta. E acontece de colocar realmente, né? Então, como é que começou a tua história com a Outdoor Media? Você lembra de alguma campanha? A mesma pergunta vai ser para você, Carol, já vai pegando uma memória aí. E nós temos tantos casos, porque, gente, fazer mídia externa, mídia exterior, mídia de rua, na sua história, lá no passado, era uma coisa do artista. Não, a Outdoor Media começa na mão do meu avô, que era um artista. E o artista não é a melhor pessoa em gestão, né? E as estruturas, não só a Outdoor Media, se nós pegarmos a história das mídias, e agora recentemente, nessa semana, nós estávamos no Prêmio Central do Outdoor, e eu tive a oportunidade de dar um abraço no Rafael Linhares, que é neto do seu José Linhares, que é a empresa mais longeva de outdoor, vai fazer no ano que vem 100 anos. Também começou na mão do artista, que pintava. Então a mídia era isso. Eu precisava colocar o nome da minha loja lá na porta, lá no todo, né? E vocês viveram essa fase aí do vento que derrubava o outdoor, que se saía para fazer vistoria. E eu juro para você, estava lá. Ontem a gente foi lá e colou o painel. Mas aí tu vai fazer vistoria hoje. À noite ventou, não estava lá o painel. Qual que era o sentimento? Conta uma história para nós, como é que começou a tua história com a Outdoor Media, e vai puxando ali melhor aí, cara. Porque eu sei que era sempre comer, viu? Todo mundo já brigou com todo mundo, né? Minha história não começou com a Outdoor Media, começou com a Ina e a UP. Olha aí, que linda. Então, né, realmente, a disponibilidade de ativos que a gente tem hoje é completamente diferente do que quando a gente começou a trabalhar, que a gente só tinha outdoor 9x3 de papel bissemanal. Essa era a única forma. Era quinzenal, isso mesmo, não era bissemanal. Quinzenal. A gente não tinha outra forma de estar com a marca na rua que não fosse assim. Que não fosse no outdoor de papel, por quinzena, né? De 1ª a 15, 16 a 30. Então, essa era a forma da gente colocar a campanha na rua, e era sempre um meio, um canal de apoio às outras coisas que a gente estava fazendo. Legal essa fala. Que era a Gazeta do Povo, que era a TV, a Veja, exatamente. Hoje a gente tem um mundo à nossa disposição também na mídia exterior. O Out of Home hoje você consegue
cobrir toda a jornada do consumidor, se você quiser, somente com ativos de mídia exterior, fazer cobertura, fazer frequência, contar toda uma história, né, dentro de um planejamento consistente. E hoje você tem, né, telas de elevadores, do carro de som ao aeroporto, passando por tantas opções. Isso não é só na mídia out of home, né? A gente tem essa... Hoje, eu costumo dizer que... Acho que a gente até já falou sobre isso, né, Carol? Quando a gente começou a trabalhar com mídia, parecia que os nossos planejamentos, eles eram sempre muito iguais, né? Porque a gente tinha 4 pastas suspensas com 4 opções de... Em todos os planejamentos, a gente colocava a Gazeta do Povo de domingo, em todos os planejamentos, a gente colocava a Veja, Jornal Nacional. Hoje, eu posso pegar um briefing de um cliente, uma verba, um objetivo. Eu desenvolvo um planejamento. A Carol pega o mesmo briefing, a mesma verba, o mesmo objetivo, ela desenvolve um planejamento completamente diferente e os dois estão corretos. Exatamente. Os dois, né? Não existe mais uma só forma de você fazer, né? E aí a gente passou por toda essa mudança, toda essa transição. Eu vivi essa transição de uma forma até muito clara, porque naquele período que eu fiquei fora, 12 anos, quando eu voltei, eu não vi essa mudança acontecer aos poucos, eu vi essa mudança... Sim, foi abrupto, né? Eu cheguei aqui, tinha mobiliário urbano, tinha Top Front, já estava começando o BOH, né? E a gente... Conta a tua tragédia com a mídia. Tá. A tua tragédia, o que deu de errado? O que deu de errado? Deu uma história que você lembra aí. Ai, deixa eu Você vai pensando, eu vou lembrar de alguma. Ela tá fresca porque a gente deu muita risada. Então, a Carol tá na vantagem. A Vera já lembrou uma coisa que eu falhei aqui, né? Como é que você conheceu a Ina e o P? Então, eu acho que na JJ mesmo, né? Nesse período, porque tinham 3, 4 empresas, né, como a gente falou, a Estilo, o Rodan, a Central Deodoro, né, era muito presente e nos ajudava em grandes campanhas. E aí tinha a UP com o César, que me atendia, e você que fazia a frente da EMA, era você mesmo. Eu já tinha aí 18 anos. Era você. Você lembra que eu usava gravata para parecer que era adulto? E a melhor... Você usava isso? Mas... Não, e o César me obrigava. Me lembro que, assim... a gente, como é que fazia, né? Não tinha computador, a gente tinha que ter... Como é que escolhia os pontos? Por isso que a gente saía, ia no local, olhava as ruas, viajava. Isso. Só que, para a gente mapear e ver se um estava perto do outro ou não, já tinha do lado de cada agência de propaganda um cara que vendia esses mapas da cidade de rua ali, né? Então, a gente comprava 20, 30, porque para cada campanha a gente colava esse mapa no isopor e colocava os pininhos ali, mapeando os endereços. Pininho vermelho era a ENA, o pininho, né, o pininho ali amarelo era o P, a gente colocava cada empresa, fazia uma legenda ali e mapeava. E eu fui para uma apresentação, eu acho que era da OPET Work, curso de datilografia, era nosso cliente, antes de ser faculdade OPET, Universidade OPET. Tinha o curso de datilografia e era nosso cliente, e a gente foi com aquele mapa enorme para levar, né, os endereços lá, como que a gente era uma lista de pontos, e aí vem um vento enorme. Eu precisava ter um mapa mostrando para o cliente onde estava a cobertura, gente. Então aqui tinha um mapa, cobertura, onde estão localizados os pontos, com a intenção de alcançar aquele objetivo. Era o nosso Google Maps. Isso. Hoje a gente faz isso e a gente marca todas as empresas, entra no Google Maps, cria ali My Maps, né? Põe a foto, mas era um mapa. E veio um vento e aquele isopor voou, começou pins, e eu entrando na reunião, e na época o atendimento, Sérgio, eu lembro até hoje, isso era na Z Publicidade, não era na JJ, era na Z. Juntou o que ele conseguiu de pininho e vamos pôr onde der nesse mapa aqui. Esse é a cara do cliente, como funcionava aquela cobertura. Cliente, olha, tem aqui mais de uns 10 pontos que não é exatamente onde era, vou refazer isso, né? Mas isso é uma curiosidade. Mas eu acho que a campanha que eu me lembro que foi muito revolucionário para mim foi quando eu estava já na Propeg,
no grupo Propeg, que foi muito bom eu passar pela Propeg, porque eu tive uma visão Brasil, eles tinham agências no Brasil inteiro, então era muito forte no Nordeste, a gente ia para São Paulo, Rio, Brasília, tinha essa troca entre profissionais de mídia, então a gente pôde ver muito de perto a mídia em outras realidades. E nessa época, em Curitiba, eu atendi o grupo Dom Bosco, e nós decidimos pela primeira vez, né, em vez de colocar só os aprovados do vestibular, a lista de aprovados, a gente iria colocar a foto dos aprovados. Foi a primeira campanha que teve foto de aprovados. Nós fizemos na Gazeta do Povo, aquela famosa página lá com fotinho, viramos noite, madrugada, o professor Nakid, o professor Luiz Fernando, de madrugada na agência, vendo, né, a lista dos aprovados para publicar no jornal, mas decidimos levar isso para os outdoors. E colocamos, e não era foto de um, eram vários, eram todos aprovados, era aquele outdoor cheio de fotinho, 3x4, horrível, porque era da carteirinha de um trabalho de cada um. Bom, a partir daquele momento, eu, em vez de profissional de mídia, passei a ser atendente, todo o meu departamento, atendente de telefone, de mães, para localizar cada filho, e cada endereço e cada ponto de outdoor, porque eles queriam tirar as fotos. Você imagina. Resultado, a partir do segundo ano, no cursinho, eles contrataram um estúdio, um fotógrafo, dobrou o número de interessados em estudar lá, mas eles queriam tirar Uma estratégia. fotos para estar aí no resultado do vestibular, e até hoje, né? Até hoje Era utilizado. Se nós estamos olhando para o passado, né? Legal. Você tem memória de como que era você pegar um layout desse com 30 fotografias, né, que já vinham com uma resolução razoável, transformar isso, a gente chamava isso de queimar fotolito, né, e tinha uma máquina, imagina que a máquina que a gente tinha para queimar fotolito, essa máquina já era, vocês conhecem a expressão de segunda mão? Sim. Conhece a expressão de segunda mão? Você usar, era de quinta mão. Você imagina como é que eram as fotografias. Então a gente ficava aqui nos bastidores, e aqui a gente tem uma característica que exatamente nesse lugar onde nós estamos fisicamente, lá em 1980, era a gráfica. Porque era uma outra característica que a mídia externa, né, daquele tempo, né, era que cada empresa tinha a sua própria gráfica. Não existiam gráficas especializadas. Porque ou você tinha a sua gráfica, ou você não atendia. Aí nós recebíamos só as campanhas de São Paulo que vinham da gráfica da Nanograph ou da Lidergraph. Então, para você ter uma vantagem competitiva local, era você ter uma gráfica. Só que gráfica já veio depois, porque inicialmente, esse artista que era meu avô, o que ele fazia? A gente colocava um outdoor colado numa parede, as 32 folhas, e ele pintava com um pincel, porque era, então, a tecnologia era traço. Lembra disso? Já para fazer no traço. Né? Depois é que veio a policromia, enfim, não sei o quê. O que a gente fazia? Tirava aquelas folhas da parede, com os ímãs, colocava numa mesa de luz, e sobre essa mesa de luz colocava 4 folhas. E a gente ficava, sabe o que a criancinha faz de ficar copiando o desenho? Era assim os outdoors. Então, esse mundo que era artesanal, e por isso tinha tantos erros, né, evoluiu para isso a ponto da gente conseguir, com o tempo, trazer similaridade para as fotografias dos alunos, né? Como a Carol falou, né, mídia artesanal ali, daquele plano, né, que ela fez, a agência toda trabalhava nesse formato. Eu me lembro de ter um andar inteiro, assim, na seta, de pessoas trabalhando em pé, com aquelas pranchetas enormes. Eram artistas, né? Claro. Mas o desafio deu certo? Vocês ganharam? Deu certo. Lembra aquela comissão? Daí a seta passou a atender não só a Fiat, que era a Regional Sul, mas também as concessionárias, né, da Fiat, que era Fiat, mais as coisas. Quantas marcas a gente ajudou a consolidar, a criar, lançar, quantas deixaram de existir, mesmo agências. Sim. Mas a gente tem, né, esse carinho, essa história e por toda essa... Quando me perguntam assim, nossa, como é que você conseguiu o teu primeiro emprego? É que eu estava no lugar certo, na hora certa. Sim. Eu cheguei ali naquele dia, né? E no desespero ali da agência... Mas você estava estudando mídia já. Eu tinha acabado de me formar. Sim.
Na faculdade eu cheguei a fazer alguns estágios, né, mas eu trabalhei mais com redação. Fiz estágio na área de redação, era o que eu queria, fazer redação. Eu Você faz jornalismo ou propaganda? Publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda. Até hoje eu gosto muito de redação, né? Depois me qualifiquei como tradutora, então eu gosto de escrever. Mas eu me apaixonei por mídia na faculdade com a Neuza, que era a professora da nossa turma. A Neuza era braba. Na escola de vocês, Neuza... Maria Helena Fleming. Meu Deus. E eu me lembro que da minha turma, eu era a única que queria fazer mídia. Que as pessoas todas queriam produção ou... Muita gente desconhecia, né? E tem dinheiro para algumas pessoas, as mídias não era... Ainda é meio assim. Né? Ainda é, mas agora tem a mídia digital, né? E a parte... Mas a mídia é muito mais do que isso, né? Muito mais do que... E a dificuldade que a gente tem, e eu tenho certeza que a Carol também, na equipe de mídia online, é fazer realmente essa galera subir num banquinho e olhar um pouco mais longe, né? Eu acho que vai, sabe, Vero? Eu acho que realmente isso vai ser uma construção, até porque o mundo é um mundo de experimentação, né? E em tese hoje, né, a gente vê, com todo respeito a todas as pessoas que têm as suas habilidades e expertises, mas mídia é muito mais do que posts de Instagram. Muito. Né? Então... é muito ruim, bilionésimos de vezes, né? Mas você sabe que eu acho que isso muda à medida em que o cliente experimenta o barato. Experimenta, e barato no sentido de ter acesso a algo, desejar algo que tem valor sem querer pagar o preço. E quando ele olha o dashboard de performance e vê e comprova os resultados, né? Indo além, aí ele passa a ter certeza da importância. Porque valor não se compra por preço. Valor é uma construção. Né? E nessa construção, já que a gente já falou de algumas coisas do passado, né? E tem tantas histórias, gente, uma coisa era assim, a gente tinha 4 tabuletas, uma do lado da outra. Né? Qual que é a tabuleta 1, 2 e 3? Então sempre a da esquerda para a direita. Né? E aí, uma das características também, né, porque as empresas de mídia, como veículos, a gente nunca, agora, né, nos últimos 10 anos, e principalmente nos últimos 5 anos, a gente tem um reconhecimento como veículo. Né? Mas era muito difícil ser atendimento de mídia exterior. Né? Era característica daquele tempo. Né? Mas só que as pessoas que também trabalhavam com a gente também eram pessoas que tinham suas, né, limitações. E aí você tinha na tableta 1 o cliente abacaxi, na tableta 2 o cliente abacate. Se eu começasse tudo com nunca ia estar o 1 no 1, o 2 no 2 e o 3 no 3. Nunca ia estar. Né? Porque quem está lendo... E isso eu não falo com vergonha, eu falo isso com nostalgia. Eu falo assim, poxa, nem sempre as pessoas sabiam e sabem ler e não sabem interpretar. Né? E aí colocava o cliente 1, o 2 e o 2 no 3. Trocado. E aí eu ia fazer vistoria com vocês. E aí a Neuza queria matar. Porque não era, as pessoas não acreditavam que era um erro. Parecia, até porque lá naquela estratégia, em que você tinha que dar resultado para o OPET, você programou a tabuleta 3 porque você foi para a rua, você sabia que a tabuleta 3 era melhor do que a 1. Né? E aí você não estava na 3. Você estava na 1. Você estava na 1. Eu tinha uma briga muito grande uma vez, eu estou tentando lembrar o nome dela, que era a mídia na Reds. Anitta. Mas foi uma briga assim, daquelas assim, em que... ela, na razão dela, eu não vi, né? Em que ela me chamou de todos os nomes possíveis por conta de um erro desse. Né? Só que também a gente não tinha material para trocar da noite para o dia. E se tinha o material para... Digamos que o problema foi na tabuleta 3, certo? Eu tinha que colocar o cliente dela na tabuleta 3. Só que lá estava o cliente, o teu cliente, que tinha comprado a 1. Só que você não tinha outro cartaz para colocar lá. Como é que... Aí eu tinha 2 problemas. Né?
E isso mudou, né, gente? Então, agora, saindo desse... Sim. Você tem mais alguma história boa dessa aí? A gente ficaria dias, mas é essa evolução, né? E hoje vocês têm câmera, hoje, nos pontos, a gente vê ali o real time, né? Muita coisa acontecendo. Então, realmente, quando a gente lembra disso, né? De ir de carro até um lugar, viajar para ver aquela tabuleta, comprovar. E o que a gente tem hoje, né? Realmente era o que todo mundo desejava na época. Né? Outro tempo, nós chegamos, talvez vocês não lembrem, nós chegamos a ter 21 empresas de mídia em Curitiba. Hoje são 5. Mídia da Eudoro. Era muito. Eu vou até desabafar. Terror do mídia. Pior coisa. Outdoor. Primeiro porque eram várias empresas do Brasil, né? Segundo, você sabia que aquela tabuleta era boa, né? A empresa era séria, mas você colocava ali e daqui a pouco aparecia uma feira na frente, um circo, um caminhão, crescia a árvore, chovia, o cartaz ficava transparente, aparecia o do fundo raspado, e a gente não tinha certeza se estava bom ou não estava, então dava trabalho montar tudo aquilo, pôr no isopor, fazer o check-in, enquanto que outras mídias não davam esse trabalho. A gente, né? E sem contar, eu como profissional de mídia, e desde sempre eu vendo isso nas aulas, né? Eu entendo que a mídia, ela não é só expor a publicidade e vender o produto. Existe um papel social das empresas, né? Então, por exemplo, o rádio, ele entrega uma informação. A TV tem lá o entretenimento, a informação, né? E eu pensava assim, mas uma tabuleta de outdoor, ela entrega o que na cidade? Aquilo realmente como um argumento de venda é lindo, dava impacto, todo mundo via, mas dava um trabalho e como argumento de venda, né? Não tinha muita pesquisa, informação. Como é que eu vou vender isso? Tinha que ser barato. E era a mídia mais barata, era muito bom, mas dava um trabalho. Então a gente dava muito nervoso fazer, né? Eu acho que essa colocação, Carol, ela é maravilhosa, primeiro, porque ela é verdade e ela traz uma história, né, que Deus foi generoso com a gente, com o nosso segmento, né, e hoje a gente viu assim, uma evolução gigante. Em nome de melhorar tudo isso, né, o que nós, como Outdoor Media, fomos fazendo? Eu mencionei que tinham inúmeras empresas, porque nós, ao longo da nossa trajetória, nós compramos 9 empresas diferentes. E chegou no momento em que nós decidimos unificar, né? A família decidiu, nós vamos ser uma coisa só, e o que nós vamos ser? Nós vamos ser uma empresa diferente. Né? E aí a gente teve a oportunidade de estudar o mercado de out of home que funciona. E tomamos algumas decisões. Nestas decisões, há 9 anos atrás, a Outdoor Media deixou de ser uma empresa do tradicional outdoor. Imagine que nós tínhamos um negócio e saímos desse negócio porque nós falamos literalmente da noite para o dia. E eu lembro que a data foi a data do meu aniversário, 24 de novembro. Assim, daqui para frente vai ser só Frontlight. E como é que vai ser isso? Né? Porque o mercado está comprando outdoor. Chegou na hora que você não quer mais ver o fundo daquele jeito. As molduras, né? Passaram mentira. Não, olha, como é que você não tem? Era madeira, né? E como que você não tem uma moldura bonita? Porque tem que entregar bonito. Só que assim, você pinta de manhã e à tarde você vai lá e cola. Você sabe o que a cola faz com a tinta? Aonde quer que ela pregue? Ela é um reagente que tira a tinta. Então ela briga com a natureza. Você pinta de manhã e passa a cola de tarde. É um removedor de tinta, a cola. E aí nós decidimos o seguinte, vamos só para Frontlight. Gente, mas não quebrar. Nós vamos dar certo e vamos para o pau e vamos para a luta. E aí hoje nós estamos falando de quase 500 faces só de Frontlight. Né? E 500 faces não é a tradução daquilo que nós pensamos. Né? Porque antigamente uma empresa, quando você chegava em qualquer situação, como que você era medido?
né? Numa agência, não tem que falar com aquela empresa porque tem mais faces. E não é isso, né? E nós fizemos um movimento que eu quero perguntar para vocês sobre qual é o entendimento de vocês sobre isso. Então, há 9 anos atrás, a gente e os nossos principais concorrentes continuaram fazendo o que sempre fizeram, veiculando outdoor, mas se vocês lembrarem, em Curitiba, dentro de um círculo de bairros importantes, há 5 anos não tem mais outdoor. E esse foi o movimento precursor da outdoor media. Né? Na região metropolitana ainda tem, em alguns bairros de Curitiba ainda tem. Foi um trabalho muito duro com lei. Né? Nós procuramos a prefeitura para uma construção de lei. Né? Só para vocês terem uma ideia. Chuta aí, quantos acha que custa um front light de 18 metros instalado? Dá um chute, não tem ideia. Mais de 30 mil, menos de 30 mil. Acho que mais. Mais de 30 mil. Né? Mais de 60 mil. Não, para você montar uma estrutura. Imagino. 70 mil, 65 mil reais custa uma estrutura de poster site hoje. Esse é o valor. Então é outra coisa, ninguém sabe muito. E ir no último slide das propostas, O valor porque eu vou te falar, esse é um ponto que uma vez me falaram, eu questionei, um veículo, por que o teu ponto front light custa 10, né, não sei, na época era 2 e esse outro custa 1, se é no mesmo endereço, eu entendo que largos endereços, tamanhos, é a qualidade da luz. Você sabia que a minha iluminação, os meus LEDs também, e aí eu falei, puxa, e eu fui aprendendo que é ali que está a diferença. Então, é a qualidade da entrega que não é vendida muitas vezes. E aí você compara um ponto com um ponto, é igual, o mesmo tamanho, o mesmo endereço. E isso é maravilhoso porque neste movimento, o que nós decidimos fazer? A gente também passou a entender o que a gente está vendendo. Porque isso que você colocou, Carol, é maravilhoso. Gente, o que eu estou vendendo? Quando nós... lembram da Everywhere? Nós compramos ela 8 anos atrás, né? Loto nos deu esse processo, há 7 anos atrás. Uma startup que, a partir de sensor, media os smartphones que passavam ali. Nós começamos a entender Sensacional a isso. audiência. Não era audiência, humildemente falando, não era cultura. Não era cultura. Era bacana, a gente tinha que falar de coisa que a gente entendia mais ou menos, né? Porque quem estudou foram vocês, né? Gente, nós entendemos uma coisa, nós estamos vendendo audiência. Se nós estamos vendendo audiência, depois da gente ter desmontado os outdoors, porque a gente não queria mais isso, a gente falou o seguinte, não vai ter mais um painel do lado do outro. Não precisava. A gente descobriu que O não mercado ainda tem, todo o mercado de Curitiba ainda tem. Mas peraí, se nós estamos vendendo audiência, e nós temos um painel, vamos falar aqui, um front light bonito, que custa 80 mil para montar, que tem uma luz bacana. Você tem um front light do lado do outro, certo? E vamos simular clientes aqui, certo? Aí você tem o cliente aqui que é uma escola de educação, certo? Layout amarelo. É uma escola confessional. E do lado, layout amarelo. E do lado você tem uma empresa que vende entretenimento para adultos. Vocês já viram isso? Tem muito, o tempo todo, mas você está vendo A isso? escola liga na hora e pede para ti. Mas e aí? Nós não combinamos isso na hora de vender. O que o Outdoor Media entendeu? Falou assim, eu estou vendendo audiência. Então tem que ter um cara só. E aí eu posso chegar para a Carol e falar o seguinte, peraí, Carol, o meu custa 30. Se o meu concorrente custa 3, compra com ele 3. Mas testa a audiência na Martim Afonso, esquina com a Brigadeiro Franco, Você só tem aqui. você só tem aqui. E O que é isso? O que vocês entendem do conceito face única? Qual é a importância disso? E o que vocês entendem de audiência? Nós vamos entrar na sequência já em falar de icônicos. Por que a gente faz esses movimentos? Enfim, faz sentido? faz muito sentido. Eu acho que essa é a grande diferença quando a gente, né, na estratégia, nos argumentos de mídia, a gente oferece, e principalmente para o mundo real, né, para a mídia offline, a gente sempre fala quem vai te apresentar. Né? Então, quem é? É um apresentador de TV? Eu vou fazer lá um merchandising? É um canal de TV? E esse era o questionamento que eu falei lá atrás, né? Uma tabuleta de outdoor. E evoluiu tanto que você, assim, algo inimaginável lá atrás, como é que o out of home pode chegar muito próximo de entregar valor, não audiência e não impacto, mas valor.
que veio um conceito, né, a própria Clear Channel, de mobiliário urbano, de trazer e valorizar o mobiliário urbano, o out of home, as praças, de entregar benefício para os cidadãos, né? Então a questão das praças, do cuidado, dos terrenos baldios, da manutenção, que isso nunca era percebido e que vocês, né, o out of home conseguiu fazer isso. E hoje, quando a gente olha, né, tudo que, por mais que a internet, o ambiente digital e a estratégia a gente usa muito e dá muito resultado também. Claro. Mas hoje a gente não tem o controle de quem nos apresenta, de quem são os nossos vizinhos, que é o que a gente faz. Sim. Na TV a gente tinha esse discernimento. A Rede Globo sempre foi na escola, né? Para os profissionais de mídia. Sim. E a gente fala tranquilo fazer Globo, porque você sabe que a propaganda que vem antes, que vem depois, se veicula, não veicula. E como é que a gente desejava isso em todas as empresas? Eu queria isso no out of home. Confiabilidade, né? Confiabilidade de quem são as marcas que vão estar do lado da tua, de quem que está te apresentando e que com qualidade é. Isso, Carol, é uma construção maravilhosa, porque hoje, né, na cadeira da nossa experiência, a gente consegue dar valor para as coisas, entende, Vero? Porque aí, agora, a gente vai lá e olha, perceba um movimento. Não é fácil para as empresas, porque assim, olhando do ponto de vista de cadeia de negócios, eu coloco 3 faces aqui, eu não consigo, o exibidor lá, né? E hoje o exibidor se transformou em publisher. Se ele não tiver essa cabeça de publisher, né, a gente realmente não consegue trazer esse valor. Porque tem três painéis lá. Né? Ele não consegue cobrar por um painel 15 mil reais. Resgatando a nossa memória, nós tínhamos que hoje ter, olhando para 15 anos atrás, nós dolarizamos o que era o preço de um outdoor há 15 anos atrás, certo? 937 dólares. É o que, em dólar, que não é melhor dos indexadores, deveria custar... Isso aí. 937. Deveria ser uma face de mídia em Curitiba, em Nené. Não é. E nós vamos ter uma mudança significativa de preço em Curitiba, porque nós estamos conseguindo trazer valor. Mas vamos lá, como é que o publisher faz, Vero? Tem 3 faces. Ele vende uma a 3 mil para um, a 3 mil para outro, a 3 mil para o outro. Certo? Então ele faz 9 mil. Ele não consegue vender para um cliente a 9 mil. E aí, quando nós viemos para o conceito de face única, né, nós sabíamos o risco que nós estávamos correndo, e aí nós transformamos, e não é 9 mil, é 12. E se quiser, mas o cara não ficar vazio, quanto tempo a gente aguenta? Aí a gente analisou, viu, para assim, olha, então vamos aguentar 6 meses. Se a gente não vender o conceito em 6 meses, não vamos morto. O que vamos fazer? Nós vamos vender o conceito. E mudamos a nossa estratégia, mudamos o nosso pensamento. E agora, lá na Central do Outdoor, eu fiz a palestra, eu estou como presidente na Central do Outdoor Nacional. Eu fiz uma palestra muito dura. Né? A gente foi fazer o benchmark numa associação americana que se chama IBO, né? Que é a Associação dos Operadores Independentes de Billboard lá. E eu fui para uma reunião com um presidente da IBO. Né? Só que americano, comando em pé, naqueles intervalos de feira e tal. Fiquei com um feijãozinho no dente. Não dá tempo do evento. Você vai sair, vai escovar o dente, não sei o quê. E aí nós estávamos em 4 executivos indo para a reunião com o super presidente, um cara bacana, mas... Né? E a gente estava ali no hall esperando para entrar. Um dos amigos olha para mim e por adrenalina falou assim: Alisson, vá no banheiro porque você está com um feijão no dente. Eu falei, sério, Leandro, sério. Só que a gente estava conversando ali por 15 minutos e nenhum dos meus outros amigos colocou a mão no meio e falou: pô, cara, você está com um feijão no dente, como é que você vai banheiro na boca? Quando a gente, então, nesta reunião da Central do Outdoor, eu começo com essa foto, né, e o Henrique criou para mim o Alisson com feijão no dente, eu falei: turma, nós estamos com feijão no dente. Não dá para ter, no Brasil conhece, não dá, turma, mais para ter 3 painéis um do lado do outro. Nós estamos vendendo audiência, pô. Nós temos que ser seguro, tem que entregar isso, vai cobrar esses valores. Então, é isso que a gente está tentando fazer aqui, crendo nisso. E assim, quando vocês analisam isso, às vezes a tendência é comparar out of home com out of home. Nós, profissionais de mídia, é muito simples eu deslocar uma inserção de TV, uma inserção de mídia, para ter um mês de um painel desses. Então, a gente tem a percepção
né? De como mexer no plano, sim. E cabe muitas vezes a verba. Só que enquanto a gente não percebe que tem um valor no que eu vou pagar, não importa se é 20 ou 25 mil, porque se é 30 tabuletas, né? 30 tabuletas de outdoor, ou de painéis front normal, eu não vou pagar mais porque eu tenho outras opções. Sim. Agora, quando é algo que eu digo, não, aqui a minha marca vai ser apresentada por essa estrutura, por essa praça, pet diferenciado, com essas flores, nesta rua privilegiada desta cidade, com essa iluminação, eu olho para o lado, eu não tenho outras opções, não só em alta-fome. Eu não tenho mais a Veja como eu tinha, a página dupla da Gazeta do Povo, comercial de 60 segundos, que até tenho, mas custa hoje muito mais. E às vezes eu não tenho uma produção. Tem uma coisa gigante agora, que a gente vai falar um pouquinho aqui antes do final, que é sobre o poder que nós aprendemos que o Out of Home tem, porque, fechando aquela história da Everywhere, a gente entendeu a nossa força. E aqui nos deu vergonha ver. Porque no ponto analisado, nós estávamos falando de algo perto de 700 mil impactos por mês naquele ponto. O que eram aquilo, na verdade? Eram 700 mil carros. Nós não, naquele momento, a gente não extrapolou esse número, né? Porque a gente não tinha segurança de como fazer isso, então a gente não queria, e até hoje a gente faz assim, né? Hoje nós estamos com Data Vision, olhando a câmera, depois o Henrique vai preparar isso também, assim, uma câmera, filmando quem está passando ali, enfim, então não precisa extrapolar, porque enquanto nós estamos falando, e eu respeito o que acontece no meu line, mas é o one-to-one. É um para um. Cara, eu estou falando, quando você compra um painel com esse valor, a gente está falando de muito mil. Quantas pessoas são? Olha o Data Vision aqui, ó. Cada E a gente está falando de uma receptividade diferente por parte da audiência. Isso não tem como negar. Todo meio, todo canal tem seu valor. Claro. Mas a gente está falando de eu estar rolando aqui o meu feed e ter e ser impactado por um post. Hoje a gente está falando, de repente, de eu estar num momento de lazer com a minha família, passando. É uma outra... Tudo o contrário. Não tem valor. Mas como nós estamos, então, vamos nos apegar ao conceito do OTS, a nossa missão, e vocês como exímios profissionais, sabem que tem que ampliar o OTS. Aqui, Vero, a gente está fazendo o quê aqui? Ó? A câmera aqui é bater o Square, né? O Henrique, prepara para mim, por favor, o cascata depois, tá? A gente está aqui com o Batel Square e nós estamos, então, interpretando, a inteligência artificial está interpretando quem são as pessoas, quem são os carros, quem são as motos e quem são os veículos de grande porte. E ele está contando aqui, ó, do ladinho, tá vendo? Tem um contador. Né? Então, quando a gente está falando para você hoje de quantos impactos esta peça oferece, quantos OTS essa peça oferece, ele não é nem extrapolado. A gente não vai para 1,3 pessoas por carro. Então, são elementos captados aqui na inteligência artificial. E aí nós estamos falando aqui, nesse caso, de quase 800 mil impactos. Então, a gente está falando que esta é a nossa... A gente amplia o leque, né? A gente abre o microfone e fala assim, cara, nós podemos estar falando com 800 mil pessoas. Então, aqui é só uma... E eu acho que... deixa eu até ter um pouco de cuidado aqui nisso que eu vou falar, mas assim, a gente falou muito, né, da nossa trajetória e de como que a gente fazia mídia no passado, e a gente viveu um contexto em que, se a gente fizesse TV e Gazeta do Povo, a gente funcionava. Não importava muito... Para a concentração de audiência, concentração de audiência. A qualificação. Né? Hoje, a gente vive um momento de pulverização, fragmentação e tudo mais, todo mundo sabe disso. Nesse contexto que a gente está vivendo, a gente consegue entender a importância e a relevância da mídia exterior nesse contexto. Porque a partir do momento que você tem tantas opções e tantas formas de você disponibilizar a tua marca para a audiência, a mídia exterior, ela te garante
um envolvimento, uma proximidade, um impacto, a frequência, como você falou, né, de OTS, pensando que as pessoas passam quase que sempre pelos mesmos caminhos, pegam o mesmo elevador ou passam na mesma esquina, que é hoje é muito mais fácil de você defender. Então, enquanto a gente pagava para não colocar o dólar nos nossos planos, antigamente, por tudo isso que a Carol pontuou. Muito natural. Hoje a gente tem, a gente briga pelo meio, né? A gente sendo... Até que você tem uma pesquisa do Cantar Ibope agora, de 1 ano e meio atrás, que está dizendo o seguinte, que 90% da população de Curitiba é alcançada por aerofumar. A parte técnica, né, quando a gente fala, isso acho que é vamos dizer assim, é um ganho que a gente teve com a mídia digital, né, porque a gente já tinha conceitos de GLP, custo por mil, sempre existiram, né, alcance, frequência. A gente nem trabalhava tanto com impacto, né, sempre foi muito mais o alcance, pessoas únicas, e não, né, todo o impacto. Mas a mídia digital, ela hoje é inadmissível, num plano de mídia, a gente não ter dados, né? Sim. Desde uma análise de boa compra, que daí é custo por mil, custo por clique, custo por view, CPA, enfim, até uma análise de pessoas impactadas, resultados, que daí é impacto, alcance, frequência. Não tem, né? Plano de mídia sem dados hoje é um fracasso, né? Porque é onde a gente vai avaliar. É outra coisa, né? Só que, por outro lado, isso foi legal porque a gente tem mais pesquisas, tem mais ferramentas e mais dados. Só que também se esqueceu da tradicional necessidade da propaganda, que não é impacto no sentido de quantas pessoas estão vendo por quantas vezes, não é a frequência vezes o alcance. É impacto de qualidade da mensagem. E eu quero fazer uma provocação. Esse é o ponto principal e que foi esquecido com o digital. Qualidade da tela, tamanho da tela. Claro, tamanho da tela, nós temos agora, segunda-feira saiu uma pesquisa no Meio Mensagem, feita pela OH Brasil e pela 4Brands, falando do diferencial de impacto de capacidade de gerar awareness e de tornar a marca memorável nos grandes formatos. E aí os grandes formatos são as estrelas para gerar esses 3 indicadores. É uma pesquisa, algo que está trazendo dado científico por aquilo que é empírico na gente. Né? Mas isso que você está falando, Carol, eu acho muito oportuno, né? Quando a Vera levanta essa bola. Eu tenho uma briga muito grande com o seguinte: algumas pessoas falam assim, poxa, mas eu não consigo medir no Out of Home a minha taxa de conversão. Eu falo assim, não consegue e não vai, amigo, mas por que você quer fazer isso? Não, é porque no digital eu faço. Eu falo assim, cara, você está comparando banana com caminhão, cara. É banana com... Não existe isso. Mas hoje eu consigo entrar no Google Analytics, ver de onde as pessoas, de que cidades estão vindo. Mas hoje eu tenho, assim, a percepção que a gente paga qualquer preço para ser único. E daqui a pouco eu vou estar entre 30 anunciantes numa única tela. Não, isso eu tenho no digital. Isso eu tenho na TV num break. Eu quero estar único nesse mobiliário, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente busca esse equilíbrio? Então, o digital ele é importante, né, nos dá frequência, dá agilidade. Eu posso replicar uma estratégia de rede social, de imagens, storytelling, fazer campanhas, que era o sonho de todo publicitário, né? Não esperar 15 dias para trocar o anúncio, mas trocar a cada dia, a cada hora. Né? Então, a gente tem isso, ele é complementar à minha estratégia como mídia, mas hoje a gente tem pouquíssimos recursos de mídia exclusivos, com qualidade. Então, quando a gente vê um projeto, é icônico, não tem outra palavra, é icônico. A minha marca, ela tem que ser icônica nesse momento. E eu só tenho uma opção, não tenho mais, né, pelo menos em algumas praças, aquelas páginas duplas, sobrecapa, cinta, eu não tenho outras ferramentas, né, que a gente tinha antigamente. Legal, Carol. Aqui nesse caso a gente tem algumas entregas, eu destaco 2.
quando nós recuperamos esse espaço, né, a gente, o entorno, ele tinha um problema de muitos moradores de rua, enfim, etc. Nós fizemos uma pergunta para os moradores do lado. Aqui a gente tem uma concentração muito grande de prédios, enfim, né, e a gente deu diferentes opções para esses moradores. Entre elas, que eu lembro, assim, agora era a gente trazer uma estrutura de equipamentos como se fosse uma academia ao ar livre, né? E Praça Pet, o terceiro eu não me lembro. Mas, assim, Praça Pet foi disparado o que as pessoas queriam realmente, né? E aí a gente, então, trouxe para cá uma gentileza urbana para os moradores do lado, né? Aqui nós acreditamos no fator icônico a partir de só eu estou aqui, né? E realmente o cliente entende isso e valoriza isso, por isso que o naming rights deste espaço é dele. Ao final das contas, né, é uma cooperação entre a da mídia e o cliente que está lá, mas quem leva o mérito de estar oferecendo esta gentileza para o entorno é o cliente. Deixa ele colocar isso na cabeça do cliente. Então, exatamente. E olha que incrível. Há anos atrás, e na época eu estava na Propeg, eu lembro que a Propeg adotou em São Paulo a pracinha onde ficava a agência. Eles adotaram, eles pintavam, e era um conceito que estava surgindo, né, de adotar praças. Porém, isso nunca entrou em plano de mídia. Hoje, a gente já tem as verbas muito mais enxutas, né, os orçamentos, porque o marketing tem digital, influenciadores, tem uma série de outras frentes que o marketing precisa alocar recursos, mas se a gente separa aqui campanha publicitária, orçamento de mídia é uma coisa, mas o que a marca vai investir na cidade, como naming rights, como isso aqui não é um plano de mídia de uma campanha de matrículas. Isso é uma gentileza, né, que o anunciante está entregando para Curitiba. Isso não sai só de um orçamento de mídia. Ele pode sair de um orçamento de marketing e até de um orçamento outro interno. Sim. Que as empresas têm, sejam SG, sustentabilidade. A gente buscar o dinheiro para fazer isso. Para fazer. Só que esse conceito precisa estar claro que eu não vou comparar o custo por mil. Sim. Jamais. E impactos e na mesma proporção que eu ponho numa planilha de mídia. Você tem tanta coisa, né? Você tem awareness na veia aqui, você tem... Mas depende de como é vendido. Claro. E de como isso é entendido pelos anunciantes. Então... Mas, de novo, isso é maravilhoso olhando da nossa cadeira nesta... Né? E é por isso, Carol, que o que vocês estão fazendo para os clientes hoje, né? Que na verdade é um atendimento consultivo, sem a gente ir para esse jargão daquilo que é o mundo coach, mas é outra coisa. Então, quando o cliente compra o que vocês entregam, compra esta história, compra essa expertise, compra essa assertividade, né? Por isso que eu acredito que este é um caminho muito importante. Acredito na importância das agências 360, mas eu acredito que o futuro é os clientes estar se municiando da estratégia que são vocês, os especialistas. Então, sim, nós somos hoje, né? O Out of Home é hoje, na minha opinião, o segundo veículo em programação, né? O poder que nós temos, principalmente aqui em Curitiba, de falar com 90% das pessoas, como que ele não vai ter uma estratégia de comunicação em Out of Home a partir de um princípio de programação, planejamento e estruturação que vocês entregam. E como a gente aprofunda as conversas, né? Eu acho que isso também é muito importante nesse momento que a gente está vivendo de tanta fragmentação, de tanta opção, de tudo mais. Como a gente aprofunda as conversas, né? Porque quanto mais você aumenta o nível de profundidade, mais você aumenta a intimidade, né? A intimidade... Eu digo, na hora de você fazer os negócios, hoje a gente consegue contar uma história num planejamento do mídia, que era uma coisa que há 20, 30 anos atrás era impossível, né? A criação contava toda a história dela e a gente chegava para a parte chata, né? A gente chegava na parte chata dos balmeões, do xizinho. Hoje a gente conseguiu isso, a gente também deve muito a veículos que se dispuseram a
a estar à frente do tempo, a correr certos riscos, né, fazer certas apostas. A gente deve muito isso a vocês, mas a gente conseguiu evoluir no sentido de que hoje a gente consegue contar uma história através de um planejamento de mídia. E aí a gente precisa realmente entender que o valor disso é muito mais mesmo do que custo por mil. Não tem como você comparar. Legal. Então podemos resumir, para finalizar, que o futuro do Out of Home, ele é digital, é estático, é icônico e precisa ter uma base de pesquisa, uma entrega principalmente de audiência, e eu particularmente acredito muito que é face única. Eu concordo, gosto das faces únicas, né? Embora a gente gosta daqueles 2, 3 coladinhos para poder juntar e virar um icônico. Não, mas eu falei, pode ser face única com você usando os passos só para você, né? 3 faces, 4 faces. Exatamente. Mas tem, acho que, uma outra questão, né? Hoje eu compro, por exemplo, o painel da Batel, o painel do Couto Pereira e o painel da Martinha Afonso. Eu não... É onde eu quero estar. É mais do que um painel. A gente compra o Out of Home, o local, o clube, o shopping, aquela esquina. Então, a gente tem demandas, e que a gente sabe que dentro da nossa estratégia, que não é ponto, que não é impressão no digital, que não é inserção, que é aquele apresentador, aquele programa e aquele endereço. E isso é muito legal quando a gente vê que o mercado começa a demandar isso, porque entende o verdadeiro conceito do Out of Home. Não é painel, não é mais tabuleta. Isso é um número que vai estar aqui no meu plano para dar uma quantidade, né? Mas que o local, é aquele ponto. Então, não me adianta vocês me oferecerem outra banca se eu quero a Praça do Batel. Então, eu entendo que, né, tem uma lotação, tem um número, mas essa exclusividade em alguns locais não tem preço, né? Então, seja 20, 30, 40 mil, dependendo da estratégia, claro, ela é o carro-chefe do plano de mídia. A gente começa o plano de mídia com aquele slide, com aquele ponto, né? E assim é o caso da Times Square, né? Quantas vezes todo mundo perguntou quando é que vai ter essa Times Square? O que é a Times Square? Como é que tá? Eu mesmo já passei para vocês. Eu deixei aqui, ó, o Lúcio me falou o sinal aqui, ó. Só que assim, a gente não está discutindo aqui que perfil de público circula, que anunciante que vai ter. Neste momento, a gente está discutindo aqui que existe um projeto de revitalização do centro. Existe um projeto que vai investir em iluminação, existe um projeto de qualidade da publicidade, de trazer turismo, de gerar mídia, e que hoje o Brasil inteiro está tendo Times Square. Às vezes é um painel 3D numa esquina, mas é a Times Square daquela cidade. Não importa, importa essa percepção, eu acho que do papel do Out of Home na cidade. Se isso vai caminhar para anunciantes nacionais, eu acredito que sim, muitos vêm, locais, se vai mudar o comércio, a gente vai acompanhar, como a gente, né, muita coisa não previa e aconteceu. Mas eu acho que dar o passo, investir, que eu sei que não é pouco, né? Imagino o valor de cada tela, o valor do trabalho junto com, né, o meio ambiente, a prefeitura e a legislação. Mas o importante é tomar decisões, testar, né, e evoluir. Se não deu, se depois vai virar para estático, porque todo mundo quer ser icônico, exclusivo, sozinho lá, é outra conversa. Né? A partir do momento que eu tenho um projeto de revitalização do centro, que vai fomentar a economia, que vai despertar o orgulho para o curitibano, eu não tenho um painel na Marechal, simplesmente. Eu quero somente aquela audiência que passa pela Marechal, eu quero mostrar que a minha marca realmente quis fazer parte disso tudo. Né? Isso é muito legal, Vero, porque primeiro que eu acho que é um mérito nosso, da nossa indústria, que é um projeto que é mundial de revitalização do centro, a nossa indústria ser considerada como pilar.
Então nós somos um pilar, Sim. um agente de transformação, né? E isso a gente chama de mídia regenerativa. Né? Nós vamos trazer vida para isso. Né? E no nosso entorno se desenvolve um ecossistema de entretenimento, bares e restaurantes e, sobretudo, de segurança. O que nós vamos fazer aqui no Distrito Médio de Curitiba é criar, eu acho muito importante ter um parque, onde as pessoas vão ter uma diversão que é pertinente a um parque. Lá nós vamos ter um ambiente com diversão pertinente àquele ambiente, onde nós vamos levar segurança, além de luz, além de um monte de outras coisas que vão ressignificar aquela parte tão importante da cidade. Então, a nossa indústria, isso é o mérito de todos nós, é que vai ser desses e dos 3 principais agentes, dos 3 grandes pilares, nós somos um ponto desse tripé, né? Isso é um mérito nosso. Então, eu até deixei isso aqui justamente para terminar aqui a minha fala, que o Outdoor do Futuro, a mídia exterior do futuro, o Out of Home do futuro, é também o distrito de mídia na nossa cidade, que vai ser, nesta envergadura, a primeira do Brasil. E daqui a algum tempo, a gente vai voltar para essa mesa aqui e a gente vai ver isso replicado em outras cidades, porque Curitiba foi vanguardista de novo. E lá na sala de reunião, onde a gente fez a nossa conversa inicial, tem lá na parede 2 coisas. A gente colocou na parede a lei que permite essa criação e o alvará 001. O primeiro alvará 001 do Distrito Médio de Curitiba é da Outdoor Media, por consequência da nova OH, né, que é uma outra vitória gigante, né, é uma união de 3 super empresas em nome de um projeto que é maior. Isso foi a sinalização das empresas dizendo o seguinte: quem é grande? O projeto, não as marcas, né? E quero dizer muito obrigado, Vero, por você dispor do teu tempo, Carol, do teu tempo, né? E eu gostei tanto que a gente tem que marcar um semestre para a gente vir aqui brincar. Considerações finais de vocês. Olha, eu que tenho a agradecer, né? A gente poder relembrar bons tempos, nós, né, firmes e fortes, assim como vários profissionais de mídia. Eu acho que a minha consideração final primeiro, agradecer aos veículos de comunicação. Acho que o meu aprendizado, eu não discorri sobre a minha trajetória, né, mas vai fazer 6 anos que eu acabei abrindo a minha empresa, a Pop Mídia, que sem pretensão, é o que? É uma empresa, é uma agência, é o que for necessário para atender o mercado publicitário de mídia. Hoje eu atendo clientes, agências grandes, São Paulo, de fora do Brasil, de Curitiba, do interior, de Santa Catarina, atendo veículos de comunicação. E qual que é o objetivo, né? Ajudar, fomentar, compartilhar conhecimento, né? Porque há 30 anos dou aula, a Vero também, minha colega aí, de também disseminar a mídia. Fazemos parte aí do grupo de mídia também do Paraná, com o objetivo de manter, vamos dizer assim, contatos profissionais, o mercado, né? Disseminando conhecimento, promovendo, premiando pessoas extraordinárias, né, veículos, e agora esse mês a gente tem aí, né, o grande prêmio. É uma pena que a gente não pode premiar muito mais gente, porque, né, tem muita gente boa, né? Muita gente boa qualificada, né? Meu agradecimento aí, principalmente acho que aos veículos, que muito do que eu sei em mídia eu aprendi na prática com cada um, cada conversa, cada negociação, né, cada case, cada história. E fico à disposição, né, para a gente poder ensinar, compartilhar e falar mais sobre a mídia, que é apaixonante, né? E venham estudantes, profissionais, né? Todo mundo que tiver interesse. Temos sim muitos empregos, vagas e demandas em todas as áreas de mídia. Temos uma sucessão também, né, que a gente precisa conversar, né? A sucessão dos novos profissionais, né? Você começou esse podcast falando, né, da experiência que a gente tem, da idade que a gente tem. Eu costumo dizer para os estudantes novos que estão chegando, que a idade, graças a Deus, ela não vem sozinha, né? Ainda bem, ela traz muita coisa bacana. Claro. Agradeço muito por estar aqui. A Carol faz parte da minha história.
a Outdoor Media faz parte da minha trajetória também, nesses momentos... Diferentes momentos da história? Diferentes momentos, né? Eu costumo dizer assim, minha vida realmente teve uma ruptura, né? Antes da Irlanda e depois da Irlanda, mas foram 12 anos, mas a Carol faz parte da minha história desde antes, né? O Outdoor Media também, e eu acho muito enriquecedor a gente estar aqui conversando e trocando sobre isso motiva a gente a fazer um trabalho cada vez melhor. Fala mais um pouquinho desse novo... Você comentou agora que tem também um programa novo, profissionais. A mentoria? Na verdade, isso foi... eu e o Felipe Zettel, a gente montou a 12, mentoria de mídia, que é para agência, é para veículo, é para cliente. Não, todas as turmas que a gente conduziu, a gente teve uma mistura mesmo de profissionais, tanto de cliente como de agência, e profissionais de agência em diferentes níveis de experiência, pessoas que estavam começando, a Carol mandou também, né, uma colaboradora uma vez, né, mas pessoas que estavam começando, pessoas que já com bastante experiência já estiveram com a gente, e a gente tem um tempo que a gente não conseguiu rodar uma turma por conta aí de momento de vida e meio do Felipe, mas a gente pretende retomar. Legal. E já... Mas é muito legal, né? Porque nós aprendemos sozinhos. A gente, por mais que tivesse a universidade na época, as faculdades, poucos profissionais atuavam no mercado, né? Então, hoje, eu falo, a gente tem tanto conhecimento e prática que é um prazer poder compartilhar e ensinar. Né? É gratificante demais a gente poder trocar. Quando eu voltei para o Brasil 12 anos depois, eu fui trabalhar na Fuego com o Ricardo Charap. E ele me ofereceu um curso que a Carol estava dando. Onde é que era mesmo? Na fábrica. Na fábrica. Isso, exatamente. E foi muito... E eu estive com ela porque ele falou, Vero, acho que vai ser bacana para você, porque você está há tanto tempo né, fora, de repente você tem aí refrescar, né, um conhecimento. Foi muito legal. É muito legal, porque hoje, né, olhando para trás, eu vejo quanta gente fala, eu fui teu aluno, seja na Positivo, seja na Rede UC, no Centro Europeu, ou eu aprendi muito com você na primeira reunião que eu tive, eu nunca esqueço. E aí eu dou risada, porque eu falo, olha, essa pequena contribuição que às vezes a gente não percebe, e eu não estou falando isso, né, para gente que dá aula, mas para cada profissional que às vezes ensina e passa conhecimento, né, de forma despretensiosa mesmo, é muito gratificante. Lá na frente você vê outros profissionais surgindo e trabalhando nesse mesmo modelo. É muito legal. Como a Vera comentou, a idade não vem sozinha, ela vem com experiência, ela vem com histórias legais e ela vem com amizade. A Dalídia quer agradecer o carinho de vocês, a amizade de vocês de ter estado aqui hoje. Nós vamos deixar os contatos de vocês. A gente não sabe qual é o alcance do nosso podcast ainda, né? Mas com certeza vai cair na oportunidade de pessoas a quem vocês possam ensinar e clientes a quem vocês possam ajudar. Então a gente vai deixar os contatos de vocês por aqui também. Tá? Obrigada. De coração, obrigado por estarem aqui. E vou marcar, eu usei a seguinte expressão, vamos voltar para cá para brincar, porque fazer o que a gente fez aqui hoje, né, é algo tão gostoso, não parece uma brincadeira. É isso, tá muito legal. Obrigado. Obrigada, gente.